Prezadas senhoras, prezados senhores, é com muita gratidão o convite recebido para participar mais uma vez destas jornadas. Neste momento, o tempo corre para trazer este assunto tão importante. E diria a vocês que este assunto, eu pediria que vocês sutilmente entrassem junto comigo nesta grande jornada. Faço um convite a uma jornada interior, uma jornada ao equilíbrio da alma, pois ao tratar de pineal, mediunidade e Jesus, requer justamente uma jornada interior. Mas o relógio já começa a fluir e temos que prosseguir. Falar desse assunto, ele é tão importante, porque ao recebê-lo intuitivamente, através do meu mentor espiritual, eu sei que não apenas a vós que estáis sentado neste exato momento, aqui, de corpo presente, mas que há muitos espíritos neste momento, recebendo as energias do alto, sendo acolhidos e recebendo junto com vós todas as informações. Pois bem, pineal, mediunidade, Jesus. Diria quase que peço-lhes perdão se de repente, ao falar da pineal, não trago a vós a parte científica, que eu creio que todos vós já conhecem, que a ciência cita o tempo todo, que traz as informações, os estudos. Mas quando eu lhes digo que é uma jornada interior, prestem atenção. E o porquê? Nesta figura, que não é uma simples figura, mas cujo objetivo é justamente retratar o ser. Quem é este ser? O que representa na figura à nossa frente? Aquela flor de lótus, que eu poderia identificar assim, desta forma, ou uma luz penetrando e brilhando uma região central. Observe, quem é que está ali representado? Somos nós, espíritos, almas encarnadas, recebendo esse compromisso através dessa jornada interior, representada pela glândula pineal. O que parece tão simples, mas convido-vos a, dentro de si, buscar essa luz interior. Não é olhar pela superfície, mas é usar da nossa sensibilidade para perceber que quando reencarnamos, trazemos este potencial de luz, esse potencial energético, esse potencial divino. Não dá, infelizmente,
para citarmos todos, aqueles que já vieram antes de nós e que na sutileza da sua vida, do conhecimento, a espiritualidade nos brindou com estes irmãos, amigos, que por convite abraçam a terra e trazem-nos grandes reflexões. Vemos aqui uma mensagem, uma reflexão de um espírito com grande conhecimento, Platão. E veja que não é uma descoberta como estamos nós agora descobrindo sobre a glândula pineal. Mas Platão, já na sua época, trazia consigo informações que somente espíritos sensíveis são capazes de penetrar e de perceber. Em cada homem, há um olho da alma que é muito mais precioso do que 10.000 olhos do corpo. O olho da alma só está naturalmente adaptado para ser ressuscitado e animado com as matemáticas. As matemáticas aqui, poderíamos pensar nas ciências, em tudo há a matemática. Até mesmo numa flor, quando a contemplamos, todo o processo de construção circular, há um símbolo matemático que nos liga nessa espiral com energias de amor, com energias do alto. Elas são sutis. E esse olho da alma, vejam só, lá atrás, dito por Platão, o homem precisa ressuscitar. Ou seja, eu posso pensar que seria o convite do nascer de novo e dar a oportunidade para que esta glândula, ou a pineal, ou a epífise, o nome, neste momento, é para entendermos o que estamos falando. Mas o convite é justamente buscar a responsabilidade daquilo que foi nos concedido. O que faz realmente esta glândula, além de toda a parte que cabe dentro deste corpo, em que a alma se aconchega, penetra. E aí, nós vamos, no decorrer, entender o que cada um, com a sua sensibilidade, vai captando. Há outros conceitos. Nós vamos ver ali conceitos de René Descartes, que fala a sede da alma racional. Quem é? A pineal. Ou a glândula do saber e do conhecer. Nossa,
glândula do saber e do conhecer. André Luiz diz a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Então vejam vocês a importância da glândula pineal. A glândula da vida mental. E Dr. Jorge Andréa fala que a glândula pineal estaria credenciada a exercer as mais altas funções psíquicas. Em cada conceito desses, a gente percebe um chamado, um compromisso com a responsabilidade do meu eu, porque sou eu a alma. Sou eu que tenho em mim essas potências. Habita dentro de mim. E o que eu faço com essas potências? André Luiz, a glândula da vida mental, ou a glândula da vida espiritual do homem. Que vida é espiritual? Que vida é essa? Se pararmos para perceber um instante do nosso dia a dia, que muitas vezes é atribulado, temos a ciência nos mostrando, nos apontando como é que ela funciona, como é que ela se opera. Mas ela se opera e funciona de acordo com o equilíbrio da alma. Porque trazemos conosco registros que não se apagam jamais, que estão lá no nosso inconsciente e que no dia a dia, ao trabalharmos estes registros, a cada ato, a cada pensamento meu, eu convoco esses registros de forma tão sutil que eu não percebo. E só percebe quando eu alcanço o propósito, o convite ao equilíbrio, para dizer não ao meu ego e deixar aflorar essa centelha, essa luz que pulsa através de uma glândula. Mas há outros conceitos, e me perdoem aqueles que aqui não citei. Nós temos aqui conceitos elaborados por estudiosos. Então, temos aqui o do médico espírita Dr. Ricardo de Bernardi, que acredita que as visões da EQM, experiência quase morte, bem como as transformações ocorridas com os experientes, têm a participação direta da glândula pineal. Que dúvida. E o Dr. Sérgio Felipe comenta em suas experiências que os médiuns são indivíduos capazes de entrar em contato com outras dimensões espirituais. E esses apresentam maior quantidade de cristais de apatita. Aonde? Na pineal. Pois bem, existe a questão aqui, toda científica, mas para que isto seja bem trabalhado, para que isto seja bem conduzido,
eu preciso dessa busca interior. Ela tem uma participação efetiva na construção do ser. Vejamos que os nossos irmãos egípcios entendiam de muita coisa. De muita coisa. Mas nós estamos a caminho, estamos aprendendo também, porque faz parte, como diz o nosso irmão na última palestra da manhã, são 40 anos, eu não posso mais desistir. Esses registros ficam, mas nós precisamos prosseguir. E aí nós vemos que os nossos irmãos egípcios, com desenhos que muitas vezes, em tenra idade, vamos dizer assim, não tão tenra assim, né, mas ao olhar esses desenhos, eu parava e ficava pensando, nossa, mas o que isso significa? E graças ao conhecimento, aqueles que param para estudar e a gente sutilmente junta e diz, nossa, que coisa magnífica, que coisa mais bela. Esse olho aqui, desenhado pelos egípcios, se nós observarmos, bem aqui nesse centro, onde é que está a pineal? Quando eu olho o meu chakra coronário, ou essa luz, quando eu faço a conexão, é na parte central. E quando eu olho com esse terceiro olho, assim interpretado, ela está no centro. Aí eu me pergunto, se ela está no centro, não está ali por acaso, porque não existe o acaso, porque existe o centro, não são os extremos. Quando Akenaton cai diante daquela luz brilhante, ao contemplar Aton, querer transformar, sair daquelas questões dogmáticas, já naqueles passados anos, digamos assim, porque quantos de nós ainda estamos presos a determinadas situações que não nos libertamos e não deixamos que o maior penetre em nossa alma e penetre dentro de mim. Mas Akenaton lutou para mostrar a beleza, que não era contemplar apenas um sol, uma luz fulgurante, os seus raios. Não era mais que isso. Porque alguém tocou no fundo da sua alma. E a epífise naquele momento, com uma grande liberdade, deu a ele a projeção de ligação com forças que estão acima daquilo que muitas vezes ignoramos, infelizmente. Mas, como a espiritualidade nos dá momentos de voltarmos a esse arcabouço conosco mesmos, e percebemos que precisamos adentrar e voltarmos ao nosso eu, ao equilíbrio, aí eu consigo entender
quem eu sou. Mas não são só os egípcios a nos chamarem a atenção. Não é somente Platão a nos chamar a atenção. Tantos e tantos que estão sendo contemplados e continuamos a sermos contemplados pelas forças do maior, pelas forças extrafísicas, pelas energias que vêm do alto, desses espíritos citados hoje de manhã, que estão reencarnando para nos mostrar, trazer conhecimento, mas acima de tudo também o amor. Como nós não temos tempo para tratarmos de cada detalhe, façamos aqui rapidamente o que estamos falando. A glândula pineal do tamanho de uma ervilha. Eu chego a pensar, uma ervilha, tamanho de uma semente. Mas vocês já prestaram atenção de que aquilo que nós ignoramos, que são as pequenas coisas, são as maiores e elas são grandes? Róseo acinzentada diz que pesam 100 miligramas e que tem cerca de 8 milímetros de comprimento e 5 milímetros de largura. A glândula pineal secreta um hormônio próprio, que nós chamamos, conhecida como melatonina, que na infância inibe a maturação sexual e no adulto é fonte criadora. Será por que no adulto ela é fonte criadora? É como se ela dormisse por um momento e se descortinasse na fase que requer o compromisso, o foco, o centro do homem. E aí, meus irmãos, passando adiante, a epífise ou pineal, trazendo esse trecho na conversa de Alexandre com André Luiz, diz o seguinte: quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em um núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. E examinei atentamente os demais encarnados. Mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto. Reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas. Vejam a grande oportunidade do médico, que eu diria assim, um grande hoje conhecedor dessa filosofia espírita. André Luiz nos diz que quando nos serviços, no plano físico, a glândula pineal
para ele passava imperceptível, morta. Mas no momento que a espiritualidade, o círculo, o espiral é tão perfeito, que André Luiz começa a varrer, a descortinar conhecimentos tão profundos que ele mesmo diz que nunca tinha observado desta maneira. Sabia, sendo médico, como funcionava essa questão hormonal, a questão da infância, da puberdade. Mas André Luiz fica, digamos assim, se ele ficou estarrecido, ao ler a forma poética com que ele desenvolve esta narrativa, pelas mãos de Chico Xavier, ou seja, descortinou diante dele não somente a pesquisa, mas ele percebeu as forças sutis que nos envolvem. Quando ele fala da pineal, dessa flor que começa a brilhar, e que no primeiro slide passado, aquela flor no centro, que alguns de outras denominações religiosas vão falar da flor de lótus. Qual é o significado da flor de lótus? É a pureza espiritual. A pureza espiritual. Porque apenas a sensibilidade, essa construção que nós estamos aqui fazendo, é que nos tornará cada vez mais aptos para fazermos tudo o que vimos nesta manhã pelas palestras dos nossos companheiros. Então, eu acho que daqui a pouco eu não vou ter tempo para terminar. Mas aqui, passando rapidamente então, cristais de apatita. O que acontece? Eu vou ler rapidamente então. Exames de ressonância magnética é que podem identificar. Os médiuns são os que mais possuem esses cristais, inclusive crianças. Acima de 80 anos, perdão, aqueles que trabalham em reunião, mas ela começa a diminuir, esses cristais se diferenciam. Há mais desdobramento do que transe psicofônico. Por que médiuns têm mais cristais de apatita? Em virtude da genética física, genética perispiritual ou bióforos, intervenção dos sábios do plano extrafísico, né? E desenvolvidos em reencarnações. Esse é um dos motivos. Aí, rapidamente aqui, como é que funcionam esses cristais? Olha ali, chakra coronário. Todas essas flechas aqui que não dá para a gente parar, em virtude do tempo, mas ali nós estamos no desenho representando os cristais de apatita. Ao redor deles, essa nuvenzinha são de elétrons. Quando, pelo chakra coronário, nós recebemos uma onda eletromagnética, ou seja, da entidade que está se aproximando, olha o que fez a espiritualidade, essa construção desse corpo maravilhoso, o corpo físico e o perispírito.
Esses cristais, como nos revelam através do nosso amigo, dos conceitos elaborados ali que eu citei anteriormente, nos explica que esses cristais no cérebro, eles fazem o quê? Um movimento. Esse movimento desses cristais, ele não acontece por acaso. Porque a onda eletromagnética do espírito é tão pesada que o médium não suportaria. E aí, divide-se. Vem que ela vem de forma que a gente possa receber com uma carga mais leve, digamos assim. Então veja aqui, no cérebro o que acontece? A onda magnética é retida, bate, reflete e choca-se. Aí, aqui ó, ela vai perder o quê? Depois desse movimento, essa onda, perde a velocidade, mudando o que mais precisamos, que é a frequência dessa onda, ela é modificada e convertida em estímulo neuroquímico. Por isso que o médium, que é uma ligação, aquele choque mediúnico, o contato de perispírito com perispírito. Foi tudo pensado, tudo planejado. O que um tempo atrás era ignorado, está dentro de nós para um grande aprendizado. Para nós sentirmos, para nós pensarmos, para nós evoluirmos. Rapidamente, faço lembrar, nas palavras de Emmanuel, que a mediunidade é comparada a uma cachoeira, um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza, destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte. Qualquer parte. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, aqui é um trabalho em conjunto, com as forças sutis, na conexão do médium, no plano físico, no seu momento de concentração, de sensibilidade, faz essa bela conexão quando este está em equilíbrio. Então, a mediunidade não é um problema. Em virtude do tempo, eu ia comentar um pouco mais sobre esta imagem, mas aquilo que não vemos, mas é isso que com o tempo vamos cada vez mais aperfeiçoando, cada vez mais melhorando, cada vez mais nos conectando. Pineal, mediunidade, Jesus. Avançado laboratório psíquico, fonte criadora, pois ligada à mente, através da energia vital.
comanda as forças do inconsciente sob a determinação direta da vontade. Olha só, da vontade. Na mediunidade, atua como poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento do ADNA, ou DNA, e benefício de quem? Da personalidade. Jesus, essa é uma frase que ao desenvolver esse trabalho, eu coloquei Jesus aqui nessa forma. Jesus na função da epífise é o crescimento psíquico do homem e o enriquecimento dos valores da alma. Eu pensei assim, nossa, será que eu escrevo isso? Eu ainda estava em dúvida. Por que eu coloquei Jesus? Porque se estamos na busca, se estamos recebendo esta grande bagagem de conhecimentos, de pesquisas científicas, mas Jesus não pode ficar apenas como se eu olhasse para um objeto construído representando a sua imagem. Vai muito além disto. Nós estamos falando de um ser de grandes potências, de grande capacidade, que um dia nós também estaremos e já estamos a caminho. Não é por acaso que ele vem aqui apenas falar numa linguagem que hoje é traduzida através do nosso conhecimento com maior abrangência, porque aquela sensibilidade penetra. E aí nós vamos entender a mensagem. Mas já estão me chamando aqui? Só para dizer, então, Jesus era médium? Médium de Deus? Na questão 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Não quem é Deus. É que Jesus, com a sua conquista, a conexão que ele fazia, com o equilíbrio que possuía, esse contato com as energias das forças da natureza extrafísicas, permitia e permite entender realmente que é Deus. Jesus, espírito multimilenar, segundo Emmanuel, com idade anterior à Terra, com imenso potencial anímico adquirido pela sábia união da inteligência com o amor. E é isso, queridos amigos. Espero que vocês fizeram essa jornada comigo e com todos os que irão agora, os que antecederam, aos meus amigos que irão agora dar início após essa palestra, que continuemos nessa jornada interior. Meu muito obrigada por voltar a esta terra tão amada e uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Giovana Rosa.